pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui falando com vocês mais uma vez. Vamos partir para a nossa aula de português desse dia 27 de maio de 2020, momento em que vocês estão me acompanhando aí pela internet. Gente, eu tô adorando ter vídeo no YouTube. Tô me achando. Já vou aproveitando que você tá aqui assistindo esse vídeo, dá o like, não esquece de se inscrever no canal, compartilha com seu amigo de sala, ok? Gente, brincadeira à parte, obrigada por vocês que estão acompanhando, tanto pela plataforma quanto pelo YouTube. Obrigada pela companhia de vocês. Hoje é nossa aula de português. Antes da gente partir para o nosso tema de hoje, eu queria só relembrar algumas coisinhas aqui bem rapidinho para você. Nós temos a capacidade de lermos e escrevermos, né? Temos essa capacidade aí de lermos e escrevermos. E quando a gente está falando dessa capacidade, quando eu leio e escrevo, principalmente quando eu estou lendo, eu trabalho 5 competências. E quais são essas competências? É a compreensão de tudo, que o que é o seguinte, que é aquela primeira leitura que eu dou naquele texto, ele quando eu começo a identificar o meu texto, o tema, o que é que eu vou falar, se eu não entendi alguma palavra, eu vou buscar o significado, para aí sim conseguir decodificar. O que é decodificar? É entender o que está escrito naquele texto. Então, quando estou lendo, o primeiro passo, a primeira capacidade que eu vou usar aí do meu cérebro na hora de ler é a primeira de todas, que é a danadinha da compreensão, que é quando eu tenho minha primeira leitura, que eu vou decodificar, né, entender o tema e decodificar o que está escrito ali, ou seja, vou entender partes do texto. Depois eu tenho a análise. O que é essa análise? A análise é a busca da compreensão das ideias contidas em cada parágrafo do texto. Eu vou percebendo, sim, que o todo é composto por partes menores que se relacionam. Então, primeiro, na compreensão, eu tenho o entendimento geral do tema geral do texto e das palavras que foram usadas e dos códigos usados, ou seja, das palavras que foram usadas. E logo depois, eu tenho a minha análise. Essa análise é quando eu vou entendendo os detalhes, as menores partes. Essas menores partes são os parágrafos. Se você, né, começar a ler, e aí você vai entendendo. O tema é sempre o mesmo, mas cada parágrafo tem um subtema diferente. É disso aqui que se trata essa parte da análise. É quando eu vou entender dentro de cada parágrafo o que está sendo tratado, o que aquele autor escreveu. Depois eu tenho a síntese. Síntese é quando eu sou capaz de reconstruir aquilo tudo que eu li e vou entender as ideias essenciais, o ponto de vista do autor, nem vou me importar com a sequência que ele escreveu lá, não. Mas eu vou o quê? Destacar as ideias mais importantes daquele texto. É quando eu vou assimilar as ideias mais importantes. Lá em cima, né, eu tenho primeiro a compreensão do tema geral do texto, a análise, eu vou entender o que cada parágrafo está dizendo, e tenho por último, eu tenho essa questão da síntese, que é quando eu vou entender as ideias principais do texto, todas as ideias principais, as mais importantes. Em quarto lugar, a quarta capacidade que eu uso quando eu estou lendo um texto é a capacidade de emitir um juízo de valor. O que é o juízo de valor? É uma opinião do que o autor está escrevendo lá no texto. É quando eu faço a minha análise, né? É quando eu interpreto aquilo que o autor escreveu lá no texto e emito a minha opinião, meu juízo de valor. Concordo, não concordo, isso dá para usar, isso não dá para usar, isso aqui que é a avaliação. E por último, eu tenho a aplicação, um momento importante do ato de ler, pois há a compreensão, há também a assimilação e, portanto, as ideias, os conceitos, eles poderão ser aplicados em situações parecidas com aquelas ali, ou até mesmo a partir daquele novo texto eu criar essas ideias. Por que eu estou falando dessas 5 capacidades da compreensão do texto para vocês? Vocês vão precisar delas na aula de hoje.
Hoje a gente vai falar justamente sobre dois gêneros textuais que fazem parte do nosso dia a dia, que às vezes a gente dá uma esbarrada neles por aí e que a gente precisa e muito compreender como cada um deles funciona. Tema de hoje, resumo e resenha. Exatamente, olha quem apareceu aqui, resumo e resenha. Na última aula, nós tratamos sobre texto publicitário, falamos, né, sobre o texto em que você usa o humor, que é o texto humorístico, e outros tipos de texto. Hoje a gente vai falar sobre resumo e resenha, vai acompanhar vocês aí durante boa parte da vida, até mesmo em casa a gente acaba fazendo resumos, às vezes até mesmo uma resenha e nunca percebeu, só que aqui a diferença é que ela vai estar escrita, você vai passar para o papel a sua opinião no caso da resenha e no caso do resumo a gente vai entender muito bem como cada um deles funciona. Bora lá? Primeiro de tudo, vamos falar de resumo. Resumo é uma parte muito importante do nosso conteúdo de português, porque resumo é quando eu já começo o quê? Parece que falar assim é até engraçado, mas resumo é resumir o ato de ler, analisar e traçar em poucas linhas o que é essencial e mais importante no texto. Um resumo nada mais é do que um texto reduzido a seus tópicos principais, sem a presença de comentários ou de julgamentos. Exatamente isso. A gente tem aí essa questão do resumo, que é essa parte de ler um texto, tirar as ideias principais e a partir daí escrever o texto baseado no seu texto de resumo. O que acontece com resumo? Muita gente faz um Ctrl+C, Ctrl+V. Vai lá, risca a parte mais importante e a partir daí transcreve, ou seja, escreve igualzinho o texto do resumo. Pois é aí que está o erro. Então, bora falar das características do nosso resumo aqui, para que você entenda bem. Resumo, ele possui as seguintes características. As informações são apresentadas de forma impessoal e objetiva. Quando eu digo que elas são apresentadas de forma impessoal, eu estou dizendo que as minhas informações elas serão apresentadas da seguinte maneira, sem a minha opinião, sem o meu julgamento de valores sobre o que eu acho. É apenas o que está escrito no texto, a minha opinião vai ficar restrita àquele texto, né? Ao que está exatamente lá. Não vou ter eu acho, não vai ter minha opinião, eu vou apenas transcrever, né? Ou seja, eu vou transcrever de uma forma parecida as principais ideias daquele texto. Ele precisa ser organizado cronologicamente de acordo com a informação do texto original. Ou seja, lá no resumo, eu não posso, de maneira alguma, colocar uma informação que veio bem depois que o autor escreveu lá para o final do texto, eu não posso colocá-la na introdução. Ou seja, o meu texto vai seguir a mesma ordem de tempo em que, ou seja, a mesma ordem em que o autor original do texto colocou. É a mesma sequência, eu não posso mudar a ordem das frases, dos fatos que aconteceram. Ele pode aparecer de uma forma bem simples, resumo pode ter entre 300 e 500 palavras, tá, alguns resumos têm um pouquinho mais, mas é uma forma, né, geralmente padrão, esse padrão de 300 a 500 palavras é principalmente para resumo de artigo científico. Mas, né, a gente pode ter resumos de outras palavras, tem resumos expandidos também de artigos científicos que vão de 4 a 5 páginas. E o resumo também pode ser produzido no meio científico, como eu disse para vocês, seguindo as seguintes tipologias: indicativo, descritivo, informativo, analítico ou crítico. Hoje a gente vai falar sobre o descritivo e esse crítico. Bora lá falar um pouquinho mais sobre resumo? Resumo é muito importante para várias questões. Para quando quem sair daqui for enfrentar uma faculdade, vocês vão perceber que o resumo será muito importante
principalmente para quando você já estiver mais para o final do seu curso, que você precisar fazer o seu TCC, o seu, né, trabalho de conclusão de curso. Já imaginou você ler 6, 7 livros para fazer o seu TCC? E aí, de repente, você já não lembra o que cada um desses livros fala. Você quer usar aquele livro como referência no seu artigo, mas você não lembra mais do que aquele livro fala, quais são, né, os pontos mais importantes, e aí, de repente, você vai ter que ler o livro todo de novo e ele tem 300, 400 páginas. Dá um desespero na alma. Então, o resumo no meio acadêmico é importante, muito importante, porque você pode ler aquele livro desde o início da faculdade, fazer um pequeno resumo, os pontos mais importantes do que ele trata, né, os detalhes mais importantes daquele livro, e de repente lá, quando você chegar no último período, no 8º período, no 7º período, às vezes, né, se forem 10 períodos, você pode chegar aí e já falar, nossa, olha, eu vou ler o que fala esse livro. Aí você pega o resuminho lá daquele livro e fala, olha, meu livro fala, esse livro que eu quero usar fala sobre isso, isso, isso. E ele se encaixa no meu trabalho. Vai que você pega o livro pela capa lá, leu e fala, beleza, acho que vai dar para usar esse aqui. E aí você começa a ler aquele livro, aí de repente percebe que ele não mais se encaixa no seu tema. Você vai ter perdido tempo, você poderia estar lendo um outro livro que você já tinha um resumo, ou você já tinha lido o resumo dele na internet, por exemplo, e aí você sabe que ele realmente se encaixa. Mas resumo também faz bem para a vida da gente, afinal de contas, muitos textos a gente conhece eles por resumo. Né? Por exemplo, aquele texto que você vê lá no seu livro de história, ele é basicamente um resumo de tudo que aconteceu. Né? Muitos detalhes foram ocultados, às vezes detalhes que não foram considerados importantes. Assim como tem alguns livros na Bíblia também que, se a gente for ver, principalmente os evangelhos é quase como se eles fizessem resumos da história. Afinal de contas, não se contou tudo o que passou com Jesus, mas tem as partes mais importantes. Então vamos lá para as características, né, que a gente falou das nossas características. Quero que você lembre muito bem de duas características aqui. As informações são apresentadas de forma impessoal e objetiva e precisa ser organizado de acordo com as informações do texto original. Esse resumo, então, o que é o meu resumo no final das contas, professor? As partes essenciais do texto, a progressão que elas aparecem e a correlação entre as partes. As partes essenciais é o mais importante, a progressão é justamente onde elas aparecem. Tá, professora, como é que eu faço o resumo? Vamos voltar aqui rapidinho para você pensar o seguinte. Resumo é a parte mais importante do meu texto. Então, na hora de fazer um resumo, qual é o que eu devo fazer? O que é importante nesse meu resumo? Vamos lá. Primeiro, eu vou te dar algumas dicas para você fazer um resumo. Primeiro de tudo, você vai ler aquele texto a primeira vez. Lembra que a primeira leitura é a leitura da compreensão? É onde você vai entender o que se passa naquele texto, vai descobrir o tema? Pois é, logo depois você tem, né, o período que você já vai começar a analisar e tudo mais. Mas primeiro de tudo, parte da compreensão. Então, a primeira parte eu recomendaria você ler o seu texto, ler para você entender o assunto. Logo depois, recomendaria você ler uma segunda vez para você já conseguir, além de compreender aquele texto, você já conseguir fazer uma análise mais refinada, mais importante. E na hora que você estiver fazendo essa segunda leitura, eu recomendo a você fazer o seguinte. Tenha sempre um dicionário perto de você, ou pode ser o de papel. Eu gosto de dicionário de papel, mas hoje a gente quase não usa dicionário de papel, nós temos o dicionário na internet. Tem um dicionário ao seu dispor, ou então pense que você deve consultar um dicionário. Por quê? Às vezes no texto tem palavra que você não conhece muito bem e é importante que você conheça o sentido daquela palavra. Leu uma palavra, não entendeu? Procure o significado dela lá no dicionário. Então tá, eu li uma vez para entender o contexto do meu texto. Logo depois eu vou começar, né, pegar um dicionário e colocar lá e vou começar a ler pela minha segunda vez. Na minha segunda vez, eu recomendo você, se você puder, é claro, sublinhar o texto. Fazer aquela risquinha mesmo, ou seja, destacar o texto. Destacar o texto onde você acha que são as ideias principais. Viu as ideias principais? Já dá um riscozinho lá, se você puder, é claro. Não vai riscar o livro da biblioteca, gente. Se o livro for seu,
você pode riscar, né? Fazer aquela linhazinha. Já o livro do coleguinha também não pode riscar. Mas se você puder riscar o livro, sublinhar, faça. Se você não puder sublinhar o livro ou o texto, sei lá, o que for que você vai resenhar, a minha outra dica é você escrever. Se você não quiser transcrever a frase igual ela tá lá no texto, vai lá e coloca página tal, tal linha até tal linha. Porque acho que fica mais fácil, porque se você tiver que voltar lá no texto e descobrir onde é que tá as ideias principais que você vai destacar lá no texto do resumo que você vai criar, você vai ficar perdido. Então, ou sublinha ou anota onde é que tá a parte importante que você quer usar depois. Depois, se você já tiver sublinhado esse texto, você vai começar a reconstrução do texto. Lembrando que essa reconstrução do texto não é tirar a frase igualzinha para colocar no seu texto. Não é assim não, gente. Você vai fazer o quê? Você vai pegar a ideia principal que você já sublinhou, que você já marcou, que você já definiu que vai usar, e você vai colocar as ideias na mesma ordem que elas apareceram, só que é importante lembrar que você vai ser fiel ao texto do autor, na relação do resumo, né? A ordem que que ele colocou no texto, você não vai colocar o que você acha, acrescentar ideias serão as mesmas, só que você não pode copiar e colar. Você está fazendo um novo texto, só que você não pode escrever igualzinho tá lá. Não tem como. Porque aí já não textos, já não é um texto novo, é o texto recortado. E resumo não é um recorte de texto. Resumo é um texto novo com base no texto antigo. Então você não vai simplesmente chegar lá, pegar as partes importantes, copiar, colar e formar um novo texto. Não vai ter como, porque essas partes mais importantes não vão se interligar. Então eu vou construir um novo texto na mesma ordem em que os fatos foram colocados no texto original. Vou ressaltar as partes importantes, mas não é fazer uma cópia, não é escrever igualzinho. Às vezes eu posso usar uma frase, professora, que está lá igual? Pode usar uma frase que está lá igual, você não pode escrever o texto todinho. Ou seja, fazer o resumo é diminuir esse texto, é pegar os pontos mais importantes na ordem que eles foram colocados lá no texto e reescrever um outro texto com as informações mais importantes, lembrando que ele é apenas um resumo. Então, essas são as características do resumo. Mas, professora, e como é que eu vou escrever esse resumo lá? Eu peguei as partes mais importantes, já sei quais que eu vou usar, vou colocar no papel, não posso escrever igualzinho, tá lá. Mas então o que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer um resumo? Eu vou colocar as informações básicas sobre aquele texto que eu estou resenhando. Então, lá, resenha sobre o texto, título do texto, autor do texto. Pelo menos isso aí, tem que ter o título do texto e o autor desse texto. Se você quiser colocar onde esse texto foi publicado, pode ser também, porque é uma informação importante para quem for ler o seu resumo. Vou apresentar as ideias principais e as relações existentes entre elas, ou seja, pegar a ideia principal lá daquele texto, os pontos mais importantes, e transcrever e escrever o seu texto de acordo com as ideias mais importantes, sem mudar o sentido da ideia do autor. Eu posso mencionar o autor do texto original em diversas partes do meu resumo e de formas diferentes. Posso, por exemplo, lá em cima, na introdução, eu vou colocar, né, o texto resenhado, o texto resumido é o tal, coloca o título do autor falando de tal. E aí vou escrever lá, né, no texto ele diz que as portas são eficientes para trancar as casas. É um exemplo, né? Nem tanto, né, gente? Que em novo repartimento, felizmente, não adianta. Às vezes você tem porta, portão, um muro, e mesmo assim as casas ainda são invadidas, né? Realidade para muita gente. Inclusive, aconteceu essa semana e tem acontecido diversas tentativas de arrombamento aqui, infelizmente. Então, tomem cuidado, viu, gente?
Então tá, e aí beleza, lá no meio do texto eu posso citar aquele autor de novo, de acordo com o autor, né, do texto, de acordo com o escritor fulano de tal, levando em consideração as ideias do autor tal e tal e tal, você pode usar também mencionar o autor do texto em diversos locais. Preste bastante atenção se você não está errando o português e use o vocabulário de acordo com a situação. Se você está resumindo um texto que será lido por crianças, você não vai poder colocar palavras muito difíceis que não estejam no vocabulário daquela criança. Se você vai resumir um texto para pessoas mais velhas, o vocabulário de acordo com aquela faixa etária. Se você vai resumir um texto que quem vai ler sejam pessoas mais ligadas à religião, né, dependendo do contexto, você não vai poder colocar uma palavra, porque no texto você vai tirar as ideias principais, mas você não vai escrever igual, então você vai colocar palavras que você gostaria de usar, você vai poder usar uma gíria, tipo, lacrou fulano de tal. Primeiro que o cara não vai gostar muito. Então, observe para quem que você vai escrever. Então, resumo, é isso. Pegar as partes mais importantes do texto, destacar elas, escrever um novo texto na mesma ordem que elas apareceram lá, só que não é copiando a frase igual. É colocando as ideias, sem mudar a ideia do autor, sem dar a sua opinião, mas não é Ctrl+C, Ctrl+V. É um novo texto partindo das mesmas ideias do texto original. Eu vou mencionar o autor, tem que colocar o título do texto que vai ser resumido, lembrar que as ideias principais em relação delas existentes, eu posso mencionar o autor diversas vezes, eu tenho que prestar muita atenção no meu português e vou usar o vocabulário de acordo com a pessoa que vai ler. Então, só para reforçar mais uma vez, gente, não é Ctrl+C, Ctrl+V, copiar lá igualzinho. Eu tenho que escrever um novo texto baseado naquelas ideias, ok? Bora passar para o próximo tema de hoje. Vamos falar de resenha! Que legal, professor, vamos falar de festa? Não vamos. Gente, muita gente usa o termo resenha para definir uma festa, reunião entre amigos, coisa que nós não estamos podendo fazer agora na quarentena. Na quarentena nada, gente, né? Isolamento social. Na verdade, eu acho que nem é isolamento social, é distanciamento social. A gente precisa ficar mais distantes nesse momento. Então, vamos lá. Resenha. O objetivo mais importante da resenha é apresentar ao leitor o valor de uma determinada obra, texto ou uma canção, por exemplo, né, para quem escreveu a resenha. Também, às vezes, ela pode assumir o papel do marketing, visando influenciar alguns consumidores. O que passa para a resenha? Quanto o resumo é um sujeitinho em que eu coloco o texto lá. Só não vou copiar a frase do autor, mas eu vou colocar as mesmíssimas ideias, eu tenho que resumir. É como se eu colocasse a mesma coisa que o autor quer dizer no texto, só que num texto bem menor do que ele escreveu originalmente. Na resenha já é diferente. Dentro da resenha tem um pequeno resumo do que é o que você está resenhando. A diferença é que na resenha você pode dar a sua opinião. Sim, a resenha foi feita para que você... Opa! A resenha, quase que eu destruí o mundo aqui, né? Balançou tudo. A resenha foi feita para que você possa expressar a sua opinião. Então vamos para as características aqui importantes da nossa resenha. Primeiro, né, isso aqui, o objetivo dela é apresentar um valor de determinada obra, ou seja, opinião sobre uma determinada obra, texto, canção, isso para quem escreveu o texto. Lá, enquanto você vai, no resumo, enquanto você vai respeitar muito bem as ideias do autor, aqui você não vai respeitar igualzinho está lá no texto dele, ou no livro, ou no que você vai resenhar. Aqui o que importa é a sua opinião como leitor, como ouvinte, como espectador, o que você achou sobre aquela determinada obra. Então, as características dessa resenha são: não possui limitação para o que pode ser resenhado. Eu posso resenhar qualquer coisa. A gente vê resenha na internet de produtos de beleza, de produto de carro, tem sempre.
Por exemplo, quem é que assiste Autosport? Eu assisto de vez em quando o Autosport. O Autosport fala de carros, né? Pega um carro que vai ser lançado no mercado e simplesmente avalia esse carro, analisa esse carro, se ele tem estabilidade, ou então um carro que já está no mercado, se ele tem estabilidade, se ele o consumo dele, se ele, né, como é que é mais vantajoso, qual o terreno que ele anda melhor, qual é a forma melhor de dirigir aquele carro, ou seja, está fazendo uma resenha. O cara está dando uma opinião, né? Está mostrando os pontos positivos daquele automóvel, por exemplo, mas aí, no final das contas ele acaba dando a opinião dele. Isso acontece também muito em tutorial de maquiagem, resenha de maquiagem. A gente tem muito aí no YouTube, muitos canais que ganharam fama justamente fazendo resenha de produtos de beleza. Às vezes pode ser, ou então de tecnologia, isso tem muito, né? Aí a menina vai lá, testa o celular, ou testa uma base, uma sombra, por um determinado tempo, e depois ela vem e grava um vídeo falando, né, das características principais, quem é o dono daquele produto e fala o que ela achou. É isso aí que é a sua resenha. Não existe limitação do que pode ser resenhado. Posso resenhar qualquer coisa, posso fazer a resenha até sobre um estabelecimento comercial, e isso existe. Apresenta um resumo descritivo em sua composição, ou seja, eu vou descrever parte do que acontece, parte do que é, de como é aquele produto, de como é aquele estabelecimento, das características, né, do que vai ser resenhado, eu vou colocar ali. As ideias podem ser apresentadas de forma mais impessoal. Eu posso ter comparativos com outras obras, eu posso ter esse comparativo com outras obras. Faz o uso de adjetivos para valorizar ou expressar opinião. Lembrando que adjetivo é aquilo que dá qualidade, né? São palavras que expressam qualidade. Bonito, feio, alto, magro, gordo, forte, né? São alguns adjetivos que a gente tem, a gente vai usar adjetivos para colocar, por exemplo, se eu estiver falando sobre um filme, eu vou falar que o figurino é belíssimo, né? É um adjetivo. Então, eu posso fazer uso de adjetivo, posso recomendar ou não o consumo daquela obra, que pode ser filme, música e um monte de coisas. Pode existir a resenha científica ou opinativa crítica, muito utilizada no meio jornalístico. Essa aqui já é mais diferente, mas eu gostaria de chamar a atenção para você o seguinte, essa parte do pode recomendar ou não uma resenha. Então, a gente vai passar para a resenha. O que é a estrutura dessa minha resenha? A minha resenha, tanto na descritiva quanto na crítica, o autor não deve se esquecer dos seguintes elementos: o nome do autor ou autores daquilo que você está resenhando, o título completo e exato da obra, pode ser um filme, artigo, peça, o nome da editora, coleção ou estúdio, que se for um filme, o estúdio que, né, produziu aquele filme. Se for um restaurante, eu vou colocar aqui, né, se é uma rede, se é um único restaurante e tudo mais. O lugar e as datas de publicação, por exemplo, se for, por exemplo, um filme que você vai fazer, quando é que aquele filme foi lançado, e número de volumes e páginas para quando essa obra, para quando essa resenha, né, por exemplo, se for número de obras, se for de livro, se for de revista, você vai colocar lá quais são isso. Não, professora, mas eu geralmente acho que eu não vou resumir, não vou fazer resenha de um livro, por exemplo. Não vou fazer nunca resenha de um livro. Mas daí você vai precisar fazer a resenha lá um, sobre um determinado produto. Gente, rapidinho aí, só vou. Rapidinho, espera aí um pouquinho. Espera aí um pouquinho, rapidinho.
Voltei, gente. Eu tinha esquecido de conectar o. Olha, tá aparecendo uma luz aqui, ó. É porque eu tô tentando gravar com luz natural pra ver se fica menos escuro. Esqueci de conectar o carregador no computador e acabar a bateria. Misericórdia. Imagina se acabar o antes do tempo. Mas a aula tá quase acabando. Tá, eu tava falando das características dessa resenha. Às vezes você vai precisar fazer uma resenha sobre um produto, né? Alguém vai te pedir para fazer algo sobre algum produto e você vai precisar fazer, colocar os pontos mais importantes e dar a sua opinião. Então, vamos lá. A resenha tem o objetivo de aproximar, por exemplo, alguém que busca uma opinião sobre um determinado produto, e aí às vezes eu quero, por exemplo, eu faço muito isso, eu quero comprar um determinado produto e eu quero saber se aquele produto é bom, porque eu não quero gastar o meu dinheiro com um produto que não vai me satisfazer e que eu vou ficar insatisfeita. Por exemplo, eu demorei muito tempo para comprar um computador porque eu queria ler as opiniões de diversas pessoas sobre aquele produto e esse produto, ver se ele me atendia, afinal de contas era um investimento alto. Então eu fui ler a opinião das pessoas, elas descreviam o produto, quem produziu e logo depois elas falavam o que elas achavam. A mesma coisa eu fiz com esse danadinho desse mouse aqui, ó, gente. Um trem que custou, sei lá, 30 e poucos reais, e eu fui para a internet para ver, né, se aquele produto compensava. É por isso que as resenhas existem. É para você expressar a sua ideia e outras pessoas se basearem de acordo com a sua opinião sobre aquele determinado assunto. Isso vale para muita coisa. Isso vale desde restaurante, companhia aérea e muitas outras coisas que estão por aí. Então vamos lá. Eu tenho essa produção humana, que é a resenha, justamente para orientar essas pessoas. Então, o resenhista, ou seja, quem vai escrever a resenha, descreve, avalia uma obra a partir de um ponto de vista que possui a respeito daquele determinado assunto que vai ser resenhado. Então, o que eu vou colocar na minha resenha? As referências. Que são as referências? São autor da obra, título da obra, edição, local, editora, data de publicação, número de páginas e preço, se tiver. Se for de livro, se for de produto, né, onde é que eu comprei, quem é que produziu, todas as informações adicionais eu posso colocar sobre aquele produto. E aí eu vou colocar as credenciais desse autor ou de quem produziu, se for uma grande empresa, por exemplo, meu mouse é da Multilaser. Opa, meu mouse é da Multilaser. Então, se ele é da Multilaser, eu vou colocar informações sobre a Multilaser, sobre a empresa, e lá junto com as credenciais, primeiro eu vou falar qual que é, o que eu vou resenhar com essas características, e logo depois eu vou colocar as credenciais do autor. O que é credencial do autor? Credencial do autor são as informações sobre quem produziu aquele produto, independente se foi diretor de filme, se foi uma produtora, eu vou colocar todas as informações. Se eu sei quem é o diretor, se eu sei quem é a produtora, quem foi o estúdio que produziu aquele filme, tudo isso eu vou colocar para quem for ler a minha resenha entender quem são as pessoas que fizeram aquele produto. E, por exemplo, eu vou colocar se tem especialização e tudo mais. E aí eu vou fazer um resumo da obra. Então, eu vou fazer o resumo da obra, isso na resenha. Vou colocar lá. Primeiro eu coloquei o que é a obra que eu vou resenhar, todas as características, informações que eu tenho a respeito daquela obra. E eu vou fazer um pequeno resumo, são as ideias principais, uma descrição bem breve desse conteúdo, né, do que ele diz, o que ele faz, o que ele promete fazer, é isso que eu vou colocar na minha resenha. É um pequeno resumo lá no meio. E aí depois eu tenho, na resenha crítica, eu tenho a parte em que eu vou colocar a minha opinião, que é quando eu, autor da minha resenha, vou colocar a minha opinião em relação ao que eu achei daquele produto, daquele livro, do que foi escrito ali. Então, aqui eu vou colocar justamente se eu acho que compensa ir lá assistir aquele filme, se eu posso comprar, se eu indico que alguém compre aquele produto, o que eu achei por exemplo, se for um filme, o que eu achei da atuação do ator principal, quem eu achei que foi o melhor ator, se eu recomendaria as pessoas verem aquele filme, tudo isso eu vou colocar aqui. Então, eu tenho o meu poder aqui na minha resenha de fazer justamente isso. Eu tenho
o poder de expressar a minha opinião logo lá depois do meu resumo sobre aquela obra. Eu gosto muito de fazer resenhas, gente, por quê? E de principalmente ler, porque as resenhas ajudam a gente a formular opiniões, né? Lembrando para vocês que ela não possui limite do que pode ser resenhado. Isso é importante, que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Então, só lembrando mais uma vez da estrutura. Vou colocar o nome do autor, do diretor, de quem fez aquela obra, o título completo da obra, e né, não posso esquecer nome de quem fez e tudo mais, quem participou. Você está esperando aí? Porque a gente ainda vai falar mais um pouquinho sobre a nossa resenha. Lembrando para você que o objetivo dessa resenha é colocar um determinado valor sobre aquela obra. Então, vamos lá. Você vai começar a sua resenha falando o que você vai resenhar. Quem é que fez aquele produto? Vai colocar todas as informações a respeito de quem fez aquele produto, de onde ele foi produzido e tudo mais. Essas informações estão lá naquele produto? Não, você pode pesquisar na internet. E aí, logo depois, você coloca todas essas informações. Você pode fazer, por exemplo, um parágrafo falando dessas informações. Você vai para o segundo parágrafo, que é um breve resumo do que do que se passa naquele produto, naquele filme, naquela novela, qual é a história, ou então se é um produto, o que ele promete, né? Qual a cor dele, característica daquele produto. E o outro parágrafo, você vai fazer o juízo de valor, ou seja, o que você achou sobre aquele determinado produto. Se você gostou, não gostou. Se você gostou, por que você gostou? Se você não gostou, por que você não gostou? Se você recomendaria aquele produto para alguém, para quem você recomendaria ver aquele filme, aquela novela, comprar aquele produto. Então, o resumo diferente, o resumo, né, resenha crítica, diferente do resumo, é essa característica aqui, onde eu vou lá e coloco a minha opinião, diferente do lado do resumo. Então, só para a gente reforçar as características. Qual a diferença entre resumo e resenha? As características de cada um. O resumo é uma síntese, já a resenha é uma síntese que analisa ou critica algo. A estrutura dela, o resumo deve ter uma ordem de ideias de acordo com a obra original. Já a resenha deve apresentar introdução, desenvolvimento e conclusão. Ou seja, eu tenho a diferença principalmente nessa estrutura. Enquanto o meu resumo, eu vou seguir a ideia original, já na resenha tem que ter introdução, onde eu apresento as características desse produto, desenvolvimento, as características que eu digo de quem produziu, né? Na introdução, a segunda é o desenvolvimento, é o resuminho desse produto, e o terceiro é a conclusão, que eu dou minha opinião. O resumo é claro, objetivo e, para ter lógica, precisa apresentar informações na sequência de acordo com o texto original. A resenha não possui essa rigidez, eu posso colocar informações da ordem que eu quiser. O resumo não acrescenta, ele apenas diminui as informações. Já a resenha pode acrescentar novos valores através das análises feitas aí pela construção. A gente também tem a resenha descritiva, onde são realmente descritos os passos, mas eu gostaria muito de focar mais nessa resenha crítica, que é quando você dá a sua opinião, você faz esse pequeno resumo, aquela introdução com as informações de quem produziu aquele produto, e depois no finalzinho você coloca a sua opinião sobre esse fato. Então, eu espero que vocês tenham entendido muito bem. Resumo, as principais ideias sobre o texto colocadas na mesma ordem que o autor escreveu. Eu vou diminuir aquele texto usando as principais ideias, mas com outras palavras. A resenha, eu vou colocar primeiro as informações que eu tenho acerca de quem produziu e informações que possam acrescentar, por exemplo, em quantos países aquele filme rodou, quantas cópias aquele livro vendeu e tudo mais. Depois eu vou fazer um resumo do que se trata aquele livro, aquele produto que eu estou resenhando, e depois eu vou dar a minha opinião. Não esqueçam, são características, eu sempre clico no negócio errado, são características importantes que vocês precisarão para fazer agora a nossa atividade. Uhul! Gente, eu parti para atividade.
Seguinte, eu vou passar a explicação da atividade aqui e vocês podem pegar os detalhes lá no grupo daqui a pouquinho. Eu tenho duas atividades, uma valendo 10 pontos e outra valendo 40, ou seja, só nessa aula de hoje eu vou distribuir 50 pontos. Quem não fizer, só lamento. Então vamos lá. Primeiro de tudo a minha primeira... Opa, que dá reflexo. A minha primeira atividade. Eu vou passar um link para vocês de um texto chamado Quem Inventou a Democracia? Esse é o texto que vocês vão resumir. Ele é um texto da revista super interessante e vocês resumirão ele para mim. Ele é um texto pequeno, por isso mesmo que eu coloquei ele para resenha. Desculpa, para resumo, eu coloquei ele para resumo. Então vocês vão fazer o seguinte: um resumo desse texto chamado Quem Inventou a Democracia, um texto pequeno, mas eu quero um resumo dele, e é para entregar dia 30 agora, sábado. Então, é para entregar no sábado. Ele é um texto pequeno, quero digitado, pode mandar pelo WhatsApp, mas eu quero digitado, ok? Vamos lá, eu tenho também uma resenha. Agora, a resenha, ela é um pouco maior, não pela quantidade de texto, acredito, tão maior assim, mas é pelo que vocês vão resenhar. Eu vou deixar vocês escolherem o que vocês querem resenhar dentro das opções que eu vou passar aqui para vocês. Primeiro, ou vocês vão resenhar para mim o livro O Pequeno Príncipe, do Antoine Exupéry, ou vocês vão resenhar para mim o filme Jeca contra o Capeta, do Mazzaropi. São duas obras que eu gosto muito, tanto o livro O Pequeno Príncipe quanto o filme do Mazzaropi. Por que eu escolhi esses dois? O livro, ele é pequeno, fácil de ler, e eu vou passar ele para vocês. E o filme, também tem o filme, vou mandar o link no YouTube. Infelizmente, a qualidade é boa comparado com outros filmes do YouTube. Não é maravilhosa, mas dá para acompanhar super bem. É um filme muito divertido. Por que eu escolhi o Mazzaropi? Mazzaropi é um cineasta fantástico brasileiro que infelizmente muita gente não conhece. Ele era roteirista, produtor, câmera, ator, diretor, dono da produtora e tudo mais. E ele fez filmes que retratam partes do brasileiro que eu acho que são essenciais. Então vocês vão escolher entre resenhar o livro O Pequeno Príncipe ou o filme do Jeca contra o Capeta. Todos os dois são muito fáceis, tanto de ser assistido quanto de ser lido, e eu quero a opinião de vocês a respeito desses dois. Lembrando que tem que ter informações sobre os autores, tanto do livro quanto do filme, informações sobre o filme, onde passou, quando foi lançado, também tem que ter do livro, quando foi lançado, quantas cópias já vendeu, onde é que já rodou e tal. Quero informações sobre os dois autores, lembrando mais uma vez, sobre o Exupéry e sobre o Mazzaropi. Coloque informações sobre o Mazzaropi, pesquise, faça um resumo da obra, coloque a sua opinião. Lembrando, cópia de internet não vale. Você pode basear, você pode ler, pesquisar, pode. Pode ver exemplos de outras resenhas, por exemplo, resenhas desse livro e desse filme, pode. Mas se copiar igual, é zero. Isso aí, gente, já vai 40 pontos, com 50 com o do resumo. Quando é que é para me entregar a resenha? Lembrando que do texto Quem Inventou a Democracia é resumo, pequeno, não precisa muita coisa, lembrando que resumo já é pequeno mesmo. E resenha tem que ter introdução, desenvolvimento, conclusão, e tem que me entregar, eu vou colocar aqui, deixa eu dar uma olhadinha, dia 20 de junho. Professora, tá perto, socorro, o que eu faço? Eu não vou dormir. Gente, infelizmente o nosso cronograma tá apertado e eu preciso corrigir todos os trabalhos e tem outros, inclusive, outros trabalhos que eu já passei, então para entregar dia 20 de junho. O filme, em 2 horas você vê, o livro você lê rapidinho, ele tem muito mais desenho do que palavra e ele é um livro gostoso de ler. Então, espero que você tenha compreendido. Se tiver alguma dúvida, só me chamar para a gente conversar e não percam o prazo, porque é muito ponto. Eu não posso esticar muito, porque eu preciso corrigir e se por acaso alguém não alcançar a média de nota, eu vou precisar passar trabalhos e eu gostaria de adiantar o nosso esquema.
Gente, obrigada. Se tiver alguma dúvida, é só eu chamar lá no grupo que nós vamos conversar mais um pouquinho. Obrigada. Beijo no coração de vocês. Não esquece o trabalho. Melhor, não esqueçam os trabalhos. Beijo, tchau, tchau.